Queremos exaltar o Teu nome, exaltar a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós temos compromisso com o Senhor. Não com homens, mas com o Senhor, Pai. E o fato de estarmos aqui demonstra que nós queremos aprender com o Teu Espírito. Existe mais a acrescentar nas nossas vidas hoje da Tua palavra, Pai. E nós estamos de coração abertos para receber direto de Ti, Senhor. Glorificamos o Teu nome, exaltamos e honramos a Tua palavra, que é digna de toda aceitação. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Vocês estão bem? Glória a Deus. Então, como o pastor Judivan anunciou, nós teremos, durante esse mês, esse tema caráter e integridade cristãs. Eu acho que a gente tem muito para conversar, não é verdade, queridos? É um tema bem vasto. E sabe que enquanto eles estavam cantando essa música de que a tua bondade me cerca do meu deitar ao meu levantar, queridos, a bondade do Senhor tem nos sustentado, a graça dele tem nos sustentado. E nada mais justo que nós correspondamos a essa bondade, a essa graça, vivendo uma vida à altura da palavra dele, vivendo uma vida íntegra de retidão nessa terra. Sabe que D.L. Moody, ele disse que 1 a cada 100 homens lerá a Bíblia. Os outros 99 lerão o cristão. Ou seja, nossa vida será lida por muitas pessoas. Muitas pessoas não abrirão a Bíblia para ler, mas muitas pessoas vão te ler. E sabe que o padrão dessa leitura para os crentes é diferente das pessoas que estão no mundo. Você percebe isso? Quando uma pessoa que já está no mundo faz alguma coisa de errado, não tem tanta repercussão. Mas vai um crente fazer? E não é o crente? E não está na igreja todo domingo? E é por isso que hoje a gente vai tratar um pouco desse tema, tá bom? Então, eu queria começar falando a respeito do significado de caráter. O que é caráter? Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um povo. Queridos, a gente já ouviu falar que a gente pode até premeditar uma ação, mas uma reação a gente não consegue, não. É na reação que a gente mostra quem a gente é de fato. E o caráter é o conjunto dessas características. É um feitio moral. Sabe que a gente conhece pessoas, eu posso dizer por mim, acredito que você também, conhece pessoas moralmente corretas, mesmo sem serem crentes? Nós temos. Em contrapartida, encontramos cristãos que não vivem uma vida reta diante do Senhor. E isso, querido, Deus estabeleceu a sua palavra para ser um padrão para nós. E quando a gente fala de moral, a gente está falando de um conjunto de normas, de condutas e bons costumes de uma sociedade. Então, quando você vê alguém que não rouba, alguém que não trai, um marido que não trai, uma esposa que não trai. Eu vou falar em esposa que não trai, porque hoje as mulheres também estão traindo bastante. Antigamente isso era um perfil mais do homem, mas hoje as mulheres estão realmente, perderam as estribeiras. E ele fala que o caráter é a firmeza e a coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Então, veja só, a gente pode dizer que todos têm caráter. Agora, esse caráter ele pode ser bom ou ruim. Há uma pessoa mau caráter ou uma pessoa de bom caráter. Independente da palavra de Deus, e aí eu volto para o natural, nós temos pessoas no mundo que são pessoas bom caráter. Mas nós vamos tratar nessa manhã e nas demais manhãs, que eu vou dar continuidade a esse assunto, nós estamos tratando sobre o caráter e a integridade cristãs. Então já existe um outro padrão. Existe um padrão de caráter do mundo, pessoas que se conduzem de forma correta, e existe um padrão da palavra de Deus. E aí, para a gente ter um caráter cristão, nós precisamos conhecer o caráter de Cristo, que é Ele que nos baseia, que nos dá fundamento para ter uma vida íntegra na terra. Amém? E aí eu estava assistindo uma palestra daquele educador e filósofo Mário Sérgio.
Eu gosto das palestras dele, e ele fala que o caráter não é uma coisa que você nasce com ele e você morre com ele. Não, ele é algo que ele é construído. Tanto é que a palavra diz e nos ensina, e a gente vai ver mais à frente, que nós podemos ser imitadores de Cristo. Então, se a gente pode imitar, é porque a gente vai passar por um processo de desenvolvimento. Nós entendemos que quando a gente desenvolve alguma coisa, a gente faz aquilo ser construído, a gente faz aquilo crescer. E a palavra de Deus, ela fala em algumas passagens, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, esse filósofo e educador, ele fala que o caráter, e alguns psicólogos falam sobre isso, o caráter não é algo que você nasce com ele e você vai morrer com ele, não. O ambiente vai favorecer o seu caráter, o que lhe é ensinado, as pessoas com que você convive, quais os ensinamentos que seu pai e sua mãe lhe deram quando você era criança. Gente, eu estou numa fase, meu filho tem 10 anos, fez agora em dezembro, e ele está de férias. E o prédio que a gente mora é um prédio, ele tem muita gente mais idosas. Mas, de repente, de uns meses, uns 2 meses para cá, parece que as crianças começaram a brotar da terra. E o Pedro, ele é muito comunicativo, faz amizade com muita facilidade. E o que é que a gente está percebendo? Que o interfone toca, gritam pela varanda, batem na porta para chamar ele para brincar. Mas sabe, queridos, que eu já dei uma analisada, uma supervisionada no perfil de cada criança que bate na minha porta. E sabe que não é todas elas que eu quero dentro da minha casa? Aí você pode dizer, Vanessa, você está falando de criança. Eu estou falando de criança que pode influenciar a vida da minha criança. Então, eu sei a educação que eu dou ao meu filho, eu sei os ensinamentos que eu trago, eu e o pai. Uma pessoa do prédio disse, olha, não deixa andar com fulano, não é muito bom, seu filho é muito educado. E por que eu estou falando isso? Porque o caráter dessa criança já está sendo formado. Ele já está recebendo conhecimento, instrução de como ele deve se portar. E aí, queridos, vai a nossa supervisão como pai e como mãe. Porque o que eu tenho maior cuidado com o Pedro é o que ele está falando. E eu já vi a criança falando palavra, eu já disse a ele, eu não quero ouvir uma palavra dessa sendo repetida aqui dentro de casa. Você não vê seu pai e sua mãe falando. Então, quando eu estou falando de caráter, eu estou falando de um processo em desenvolvimento que a gente vai adquirindo lá desde criança até a nossa fase adulta. E aí o Senhor chega com a palavra para nos moldar de acordo com o que Ele quer para nós. E ele fala, teve uma frase de um filósofo que eu peguei e achei interessante, que ele diz assim, tudo que não puder contar como fez, não faça. É um filósofo alemão, Immanuel Kant. Tudo que não puder contar como fez, não faça. E quanto a isso, eu não estou falando de algo que é sigiloso, aquilo que é um segredo seu, eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo que poderia ser compartilhado e você, por vergonha de como aquilo aconteceu, você não vai falar como aconteceu. Então, ele está dizendo, então, não faça. Se é algo que não pode ser dito como aconteceu, você não deve fazer, porque é algo que vai te trazer vergonha. Queridos, quantas propostas você no seu trabalho, no seu ramo que você trabalha aí fora, quantas propostas você já recebeu para você fazer algo de errado? E às vezes você pode até ter sido tentado a cair nessa proposta, e você pode perceber a consequência de uma atitude errada, de uma decisão tomada errada, o que traz para você. Não é brincadeira, o diabo ele pode trazer uma opção, uma proposta muito perfumada, muito florida, achando que pode ser algo bom para você, e você tem um Espírito Santo para trazer aquela análise. Será que se eu fizer isso, eu estou fazendo algo de bom? Será que se eu fizer isso, isso vai me trazer uma vergonha lá na frente? Porque coisa que é difícil de construir é o seu nome, queridos. Mas uma falha sua desconstrói tudo. Uma traição, algo que você comete de errado, desfaz tudo que você construiu durante anos. E é por isso que nós precisamos ficar atentos. Haverão necessidades que Deus vai suprir na sua vida de forma extraordinária, sem que você precise meter os pés pelas mãos e depois estar enrascado em coisas erradas. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Essa mudança
ano de 2023, desse novo governo, trouxe muita tristeza para muitas pessoas, mas inclusive para mim, não vou negar. Mas a gente precisa aprender que o nosso governo celestial não perdeu o seu poder. Nós fazemos parte de um reino que ele não subsistirá, ele não vai ser destruído. A palavra do Senhor diz que reinos da terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. O seu reino não vai passar. Mas nós precisamos viver de acordo com os seus ensinamentos. Amados, nós nos denominamos como cristãos. Cristão segue a Cristo. Cristão faz a vontade de Cristo. Cristão vai representar Cristo aqui na terra. E é algo que a igreja, infelizmente, tem adormecido em muitas coisas. Muitas vezes, em nome da palavra da fé, a gente tem agido de forma incoerente. Existirão coisas que a palavra não vai dizer, olha, não pode ir para o cinema com o namorado sozinho, o adolescente. Está lá, Coríntios, não vai ter isso. Mas tem coisas que a gente vai ter bom senso. Existirão momentos, queridos, que você vai parar para pensar e vai dizer, não, esse comportamento não condiz comigo. Esse comportamento não condiz com o cristão. Então eu não vou fazer. E acredite, queridos, o Espírito Santo, ele está dentro de você, te guiando e te orientando em todas as horas, em todos os momentos. O problema é que muitas vezes a gente está tão desapercebido das coisas do Espírito que a gente não presta atenção nas direções. E aí a gente acaba entrando em caminhos que depois, para voltar, é mais difícil. Eu quero trazer uma palavra para você de que existem recomeços para Deus. Sempre haverá recomeços. Sempre haverá uma nova rota, um novo caminho a ser tomado. Mas seria tão mais viável e tão mais fácil se nós tivéssemos a percepção do que o Espírito realmente quer fazer em nós e nós não caiamos em erros. É muito mais rápido, é muito mais prático. Mas se você, de repente, perdeu a rota, se você confundir os caminhos, o Senhor está aqui para te fazer recomeçar novamente. Amém, queridos? Então, eu falei sobre o caráter, né? O que é o caráter? Que é um conjunto de características e traços relativos a uma pessoa. Uma pessoa, ela vai reagir de forma positiva ou não. Seja ela crente ou não. Mas a palavra nos traz uns ensinamentos bem propícios para o momento que nós estamos vivendo, amém? E eu queria que você me ajudasse, Micael, você vai me ajudar aqui com essas passagens bíblicas, tá? Eu queria que você colocasse aí Isaías 6, versículo 3, para eu ser rápida no que eu quero dizer. Eu vou falar um pouco sobre os atributos de Deus, amém, queridos? O que Deus é. E aí isso vai nos ajudar a entender o que nós podemos ser também, amém? Isaías 6, versículo 3. O que são os atributos? É o que é próprio e peculiar de alguém. Então, isso aqui faz parte de Deus, é o que Deus é. Isaías 6,3 diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6,3. Então, a palavra de Deus diz que Deus é santo. E o que é santo não se mistura com o que é impuro, com o que é errado. Queridos, não tem jeitinho para Deus. Nós somos convocados, não é convidados não, nós somos convocados a viver uma vida de santidade diante do Senhor. E isso nos cabe ver o que estamos vendo, o que estamos ouvindo, aquilo que estamos falando, aquilo que estamos participando, a rodinha que nós estamos participando, porque Deus é santo. E nós precisamos ser santos como Ele o é. Em Salmos 89, 14, Micael. Salmos 89, 14. Diz que Deus é justo. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Sabe o que é você ser justiça? A Bíblia diz que Deus, ele olha para a necessidade do outro. Que Deus, ele percebe o que o outro precisa. E quando a gente age, muitas vezes de maneira injusta e não vendo os direitos do outro, mas a gente está pecando. Sabe uma coisa que eu tenho muito cuidado, é de me colocar no lugar do outro naquela determinada situação. Se eu estivesse passando por aquilo, será que eu gostaria de ser tratado desse jeito? Será que eu gostaria de ouvir o que foi dito por essa pessoa? Queridos, é algo
Como eu falei, de bom senso, de ter bom senso. É claro que a nossa educação que tivemos na infância, o meio em que vivemos, as pessoas com que convivemos, vai, de forma direta, influenciar no que a gente se tornou. Não tem como. Eu vi o pastor Lucinho falando a respeito de que ele era um filho mais velho, de não sei quantos filhos, de um homem da capital. E a esposa dele, a filha mais nova, de não sei quantos filhos, de um homem do interior. E ele fala, olha aí, tinha tudo para dar errado um casamento desse. E por quê? Porque o ambiente, a educação, os familiares, tudo influenciou no que eles se tornaram. E isso traz um peso para nós, por quê? Porque a gente vai avaliar e vai analisar o que nos tornamos e o que pode ser moldado pela palavra de Deus. Talvez essa seja uma palavra que não traga muito glória a Deus, aleluia, mas é uma palavra de correção para a igreja. Porque não fique pensando que Deus vai derramar a bênção dele em qualquer vaso, não. Estão se pregando errado, que você vai ter, que você vai isso, sem corrigir o caráter, sem corrigir quem de fato nós somos. Porque isso é necessário. Quantas vezes, minha gente, Deus corrigiu as pessoas pela palavra. E a Bíblia diz que Ele corrige porque Ele ama. Eu tenho um filho e eu corrijo o meu filho porque eu o amo. A mesma coisa Deus faz conosco. Então, esse negócio de dizer, de se pregar, que vai acontecer sem moldar o seu caráter, irmãos, não creio muito. E aí a palavra de Deus diz em 1 João 4:8, por favor, Micael. 1 João 4:8 diz que Deus, Ele é amor. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É isso que Deus é. Deus é amor. E eu estou falando dos atributos de Deus. Por quê? Porque a palavra diz, sede meus imitadores. Nós aprendemos que amar é uma questão de decisão. É uma questão de você decidir. Por mais que você pense que seja um sentimento, é uma questão de decisão. E quando nós nos assemelhamos a Deus, nós andamos em amor. Nós andamos em amor. E eu quero te aconselhar, se você tem essa dificuldade de andar em amor, peça ajuda ao Espírito Santo. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. A gente não pode, querido, deixar de ser abençoado, de prosperar, porque não andamos em amor. Porque a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. A gente fala muito de fé, mas a gente esquece de dizer o combustível da fé é o amor. A fé opera pelo amor. É um pouco difícil, pode até ser. Ai, meu Deus, agir com amor com tal pessoa que fez isso comigo. Mas o Senhor nos deu capacidade para isso. Amém? Glória a Deus. Salmos 107:8, Micael. Salmos 107:8. Deus é bom. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. É isso que Deus é. Deus é bom. E a gente tem provado da bondade de Deus. Por que eu estou falando desses atributos? Porque se eu preciso me parecer com o Senhor, eu preciso saber o que Ele é. Amém, queridos? Isso é uma matéria dada no Rema sobre caráter de Deus. Nós precisamos conhecer quem nós servimos. Nós precisamos conhecer de quem nós somos filhos. E a Bíblia diz em Salmos 107:8, rendam graças ao Senhor por sua bondade. Rendam graças porque a bondade do Senhor tem nos seguido todos os dias. Do nosso deitar ao nosso levantar. Não vai te faltar nada. Não vai faltar a paz para você deitar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir. Não vai faltar a provisão para você pagar a conta no dia seguinte. Não vai faltar alimento na tua casa. Porque Ele é bom, o teu pai é bom. Rapaz, tanto o pai sendo mal consegue dar boas coisas aos seus filhos, o que dirá o Deus que é perfeito? O que dirá Deus que é perfeito? Confia nisso e vai na fé em 2023, porque não vai faltar para a igreja. Não vai faltar para o povo que está clamando, que está lá com a sua vida íntegra diante do Senhor, porque Ele não é injusto. Deus não é injusto, Deus não vai fazer com que falte nada à igreja. Nós não seremos envergonhados, queridos, nós vamos avançar. Nunca ninguém parou a igreja. E não vai ser em 2023 que a igreja será parada. Amém, amados? Aleluia. Lamentações 3:22. Diz que Deus, Ele é misericordioso. Lamentações 3:22.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. É a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não ficaram em 2022, não. Ela está conosco até hoje. E assim será até que Jesus volte para nos buscar, queridos. Isso é o que alimenta a nossa fé, o que alimenta a nossa posição de firmeza diante das adversidades. Ele não nos deixa, Ele nunca nos deixou e não fará isso agora. Se você puxar da sua memória quantas vezes Deus te socorreu no dia da angústia, a Bíblia diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz esperança. Quando as coisas estiverem bem difíceis para você, olha para aquilo que Deus já fez e Ele não mudou. A palavra de Deus diz que Ele é imutável, a sua palavra não muda. Então, quando você vê que, ai meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Para pensar nas vezes que Deus já te socorreu e abriu portas onde não existia. Se eu passasse o microfone para alguns aqui, iriam dizer, olha, aconteceu tal coisa num tal dia, e você vai perceber, o que Deus já fez, Ele vai continuar fazendo. Amém, queridos? Você crê nisso? Você está firme na palavra do Senhor? Pois fique firme mesmo. Fique firme que você vai provar da bondade dEle todos os dias. Aleluias. E João 17:17, Micael, por favor. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, se nós cremos em uma palavra que é a verdade, que Deus é verdadeiro, por que a gente está andando em mentira? Eu vou dizer uma coisa que eu percebo muito que acontece no meio das pessoas e não deve acontecer no meio da igreja. Queridos, eu vou ligar para você tal dia, minha irmã. Pode esperar. Amanhã eu ligo para você tal hora. Não liga. Eu vou na sua casa, segunda-feira, 5 horas. Tu está em casa 5 horas, Geraldo? 5 horas, tu está em casa com a Bel? Eu vou na tua casa segunda-feira e eu não apareço. Aí eu vou chegar lá umas 8h30, Geraldo, mas eu vou chegar às 10 horas. Isso são princípios, queridos. Eu vou dizer uma experiência que nós tivemos. Nós temos uns familiares morando na Alemanha. E aí é questão cultural também, né? Eu até entendo. Entendo e não entendo, mas vamos lá. E o meu primo, ele é alemão e se casou com uma ucraniana. E aí passaram aqui 20 e tantos dias. Meu irmão, essa ucraniana pegou lá com os brasileiros por causa do horário. Quando diziam a ela, a gente vai para a praia 9 horas, quando era 8h30, ela já estava toda pronta, esperando todos os brasileiros da casa. Final da história, saía 10 horas, saía 11 horas e ela já estava pegando o ar. De vez em quando a gente via ela falando, que ninguém entendia nada, e ela estava reclamando, eu estou pronta até desde 8h30 e ninguém sai, porque é uma cultura nossa, mas não convém que seja. A gente precisa se policiar em relação a isso. Uma pessoa vai te receber na casa dela, marca um jantar para 7 horas da noite. Aí você chega às 8. Eu acho que é uma falta de respeito com a pessoa que está te esperando às 7 da noite. E se não der para chegar às 7 da noite, dá uma ligação, irmãozinho, aconteceu isso, mas eu vou me atrasar só um pouquinho, mas eu estou chegando. Isso são coisas, queridos, que proporcionam um melhor convívio entre as pessoas. E por que o crente é sem palavra, hein? Muitos crentes são sem palavra. A minha mãe uma vez foi alugar uma casa e ela disse assim, há muito tempo atrás, ela disse assim, eu sou crente. Ela disse, minha irmã, me desculpa aí, mas crente para mim não é padrão, não. Minha mãe ficou com a cara no chão. Por quê? Porque um outro crente havia destruído a casa, havia deixado um débito enorme e a mulher já não tinha mais confiança em crentes. E é isso que a gente vê muito hoje. É muito comum se ver isso. Mas, queridos, a gente precisa se corrigir. A gente precisa andar uma vida que mostre quem é Jesus aqui nessa terra. Se você marcou um compromisso, faz de tudo para estar lá. Se não der para ir, pelo menos dá uma satisfação. Isso é para você ter um bom relacionamento com seus irmãos, com os seus familiares, com os seus amigos. Isso mostra que você é uma pessoa educada também. Amém, queridos? E ele disse... Eita, não era isso não. Ok, qual era o versículo que eu tinha lido? João 17:17. Fala sobre a verdade, que a palavra de Deus ela é a verdade. Então, todas as coisas passarão. O que uma pessoa disser, você pode contestar o que ela diz, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é a verdade e ela é fundamento para nós. Amém? Então, como é que a gente faz para desenvolver o caráter de Deus na nossa vida? Como é que a gente faz isso? Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando de fazer progredir alguma coisa. Vocês concordam comigo? Se é alguma coisa que está em desenvolvimento, ela está
progredindo. É claro, queridos, que uma pessoa que se converte, ela não vai estar no mês seguinte sendo a melhor pessoa do mundo, não, porque é um processo. Muitas vezes a gente quer ver o final e não quer passar pelo processo. Mas mesmo diante da palavra, não é uma mágica, não. Você se converteu e na próxima semana você já é o homem e a mulher perfeita da terra, não. Até porque nós somos imperfeitos. Você vai errar, eu vou errar, o pastor vai errar, porque nós somos imperfeitos. Contanto, nós não podemos nos apegar a essa questão da imperfeição para ficar relaxado. Não, eu sou imperfeito. Eu sou perfeito só a Deus e continuar no erro. Não, isso é pecado. Você saber o que você fez, você saber que está andando em pecado, que você está errando, e você dizer, mas é porque eu sou imperfeito. Não, você quer estar no pecado, é diferente. Porque nós somos imperfeitos, contudo, nós estamos procurando consertar os erros. Amém, queridos? É isso que nós estamos precisando consertar. Eu ouvi uma ministração a Valesca até estava comentando, da Camila Barros. E ela falando que quando chega à noite, um cristão vai orar e vai dizer assim, Senhor, perdoa tudo que eu fiz hoje. E ela manda você dar nome ao seu pecado. Me perdoe, Senhor, porque eu traí a minha mulher hoje. Me perdoe, Senhor, porque eu roubei fulano de tal. Me perdoe, ela manda dar nome ao defunto, porque você precisa saber o que você errou. Senhor, me perdoa, não sabe nem do que está falando. Não especifica o teu erro, Pai, eu me envergonho, eu me arrependo do que eu fiz hoje. Eu me arrependo da palavra que eu disse para minha esposa. Eu me arrependo se eu fui muito grosseiro com o meu filho. Porque às vezes a gente quer pedir perdão aos de fora e não quer pedir perdão aos de dentro de casa. À esposa, ao marido, ao filho. Porque a gente acha que o filho não é digno do nosso da gente pedir perdão a ele. Um filho. Às vezes, amados, a gente extrapola um pouco. Às vezes a gente diz uma palavra que não era para ter dito. E a disciplina não precisa ser assim. Você pode ser firme, sem extrapolar. Sabe que todo extremo, ele é beira. Minha avó sempre dizia isso. Minha filha, nem 8, nem 80. Todo extremo é beira de cair. Está à beira de cair. Fica no meio, fica no equilíbrio. Então, às vezes, a gente tem filhos. Meu filho de 10 anos. Quando eu já cheguei a pedir perdão a ele, falei demais, não precisava. E fui pedir perdão a ele. Então, queridos, uma coisa é certa, os que estão próximos a gente são as pessoas que mais precisam de atenção, são as pessoas que precisam ser mais amadas, são as pessoas que precisam ser mais cuidadas. Às vezes a gente faz uma mesa muito linda para alguém que vem na nossa casa uma vez no ano, e não faz uma mesa para um esposo, porque está com preguiça, porque a rotina é pesada. Eu entendo que a rotina é pesada, eu entendo, mas a gente precisa atentar para essas pequenas coisas. Amém? Os que estão próximos a gente são as pessoas que mais precisam ser amadas, porque são aquelas que estão todos os dias conosco. Amém, amados? Isso também fala de caráter cristão. Isso também fala de integridade cristã. E ele fala lá em 2 Pedro, eu quero que vocês abram, por favor. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, Pedro 1:4 diz assim, eu vou ler do 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou. Eu estou lendo certo. Não, desculpa, gente. Estou em 1 Pedro, é 2 Pedro. Estava lendo errado. Versículo 3. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado, ou seja, nos tem dado, nos tem liberado, suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Deus disponibilizou o Espírito Santo para que a gente cumpra esse versículo 4, que diz, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Existe muita coisa que tem prendido os crentes no mundo.
Mas o Espírito Santo está aí disponibilizado, liberado dentro de você, habitando dentro de nós, para que a gente entenda que nós podemos viver uma vida santa diante de Deus e, como a palavra está dizendo, sendo coparticipante da natureza divina. Irmãos, não é qualquer coisa que é coparticipante da natureza de Deus, não. Como que a gente pode querer viver uma vida de toda forma? Ah, porque eu pequei uma vez, não aconteceu nada. Aí eu peco de novo. Não aconteceu nada. E aí, queridos, você se torna tão longe da voz do Espírito que pecar tornou-se algo natural e normal na sua vida. Aí eu pergunto, como que um cristão desse pode ser coparticipante da natureza divina? Nunca. Porque aquilo que é santo, é separado. É separado. Propostas podem aparecer para você, podem ser tentadoras. Irmãos, fique firme. Eu estava conversando certa vez com um irmão de outra igreja. E ele falando da área de trabalho dele, da proposta que tinha aparecido para ele. Ele disse que na hora viu muita facilidade. E quando foi conversar a fundo, era coisa errada. Como diz Leonardo, trameira. E o que é que ele fez? Vanessa, eu estava precisando demais. Mas eu disse não à pessoa. Por quê? Você está pensando que o diabo depois não vem, não? Para pedir a conta da fatura, para você pagar a fatura? É como um cartão, queridos, o pecado. Você passa lá como a filha da Valesca. Quando a filha da Valesca não quer comprar alguma coisa, aí ela disse, não, filha, eu estou sem dinheiro. Ela disse, oxe, mãe, passa o cartão. Como se o cartão não chegasse a fatura para a gente pagar. E a mesma coisa é o pecado. A gente vai passando o cartão, eita, coisa boa. Aí passa de novo, eita, não aconteceu nada. Passa 30 dias, a fatura chega e você tem que pagar. Pecado é isso, queridos. E o pecado nunca vai se apresentar como algo ruim, não. É sempre como algo tentador, aquilo que vai tirar a sua atenção e dizer, eita, rapaz, acho que esse negócio aqui é bom. E depois o diabo te envergonha puxando o teu tapete, porque é isso que ele faz. Quantos cristãos envergonhados, difamados, muitas vezes, e envergonhados, porque aceitou fazer algo de errado, achou que não iria ser descoberto. Doce ilusão, amados. Nós fazermos algo, seja na igreja, seja fora, seja no relacionamento, doce ilusão e achar que aquilo nunca vai ser descoberto. E hoje eu digo mais, diante das telas que nós estamos, que uma notícia, uma coisa acontece lá na China, daqui a pouco, 2 minutos, a gente já está sabendo aqui no Brasil, duvido coisas erradas não serem descobertas. E a palavra diz, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Uma hora chega, queridos, então não seja você o motivo do escândalo. A Bíblia diz que é inevitável que o escândalo venha, mas que não seja você o motivo do escândalo, porque você vai perder muita coisa. Pecado é caminho de destruição. Pecado é caminho de você perder o que você construiu. Pecado é caminho de você perder família, de você perder a sua própria vida. Porque ele, como diz Leonardo, ele não alisa a cor de macho, não. Pecado não alisa a cor de macho, não. Aí o Pedro perguntou a mim, mãe, ele fez uma coisa e aí eu conversei com ele, ele chorou e ele pediu desculpas e ele perguntou a mim, eu sou pecador, né, mãe? Eu digo, Jesus, quanta inocência. Vem cá que eu vou lhe explicar o que é um pecador. E eu dei aquele exemplo que a gente usa tanto a respeito de pescar, né? O fato de você pescar 1, 2 vezes ou esporadicamente não te faz um pescador. E foi o que eu expliquei para ele. Que você não era um pecador, mamãe não é um pecador, uma pecadora, porque não vive naquela prática. Errar, falhar, deslizar, nós vamos, queridos. Nós falhamos. Contudo, essa não deve ser uma desculpa para a gente continuar no erro. Amém, amados? E ele fala, né, que nós estamos capacitados pelo Pai para sermos diferentes do mundo. O que adianta a gente fazer parte de uma denominação? Eu faço parte da Igreja Verbo da Vida Praia. Contudo, quando eu me misturo com as pessoas do mundo, ninguém sabe o que é crente e o que não é. Não precisa, é melhor você ficar em casa. Agora, se está aqui, se está se expondo à palavra de Deus, deixa a palavra fazer o efeito que ela faz, que é mudar e transformar as nossas vidas. Amém? E se você pode pensar, eu não faço nada disso. Eu sou uma pessoa tranquila. Ela pode te tornar ainda melhor. Um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor ministro, um melhor pastor, um melhor trabalhador lá no seu lugar de trabalho. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra ela é dinâmica.
A palavra, ela é dinâmica, nós estamos sempre melhorando, porque a palavra tem capacidade para isso. Amém, queridos? A palavra de Deus nos exorta a sermos imitadores de Deus. Põe aí, Micael, por favor, 1 João 2, versículo 6. 1 João 2, 6. Olha a minha versão, que a minha é a King James, ele fala o seguinte. Quem declara, olhe bem, quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Nós que declaramos que permanecemos nele, em Cristo, nós precisamos andar como ele andou. Isso cabe em qualquer lugar e a qualquer idade. Pais, você que tem filhos pequenos, filhos que estão entrando na fase da adolescência. Todo mundo diz que a fase da adolescência é uma fase difícil, e eu não retiro isso, não. Tem muitas coisas que acontecem nessa transição da infância para a pré-adolescência e para a adolescência. Por isso, presta bem atenção àquilo que está sendo assistido dentro de casa, aquilo que está sendo ouvido. Discussões entre pai e mãe, sabe, que às vezes desnecessárias na frente de uma criança. Presta atenção. Eu tenho muita cautela em relação ao que o Pedro está vendo. Tudo que ele está assistindo, eu vou lá olhar o que é que ele está vendo. Nos joguinhos de tablet, é a mesma coisa. O que é isso aí que você está vendo? Tá, aí vou olhar o histórico para ver o que é que tem. Tudo isso vai depender da educação que ele recebe em casa. Uma criança conhecida nossa, ele é mais novo que Pedro, 1 ou 2 anos. A mãe veio conversar comigo, elas não são crentes. Veio conversar comigo dizendo que foi pegar o histórico da criança num tablet e ele já estava pesquisando palavras que eu não vou dizer aqui, mas questões pornográficas. Uma criança 1 ou 2 anos mais novo do que Pedro. Mas eu conheço o ambiente que aquela criança vive. Eu sei as pessoas que fazem parte do convívio dela. Só pode dar nesse tipo de coisa. É por isso, amados, que a gente não pode abrir mão da palavra, a gente não pode abrir mão de trazer os nossos filhos para a igreja. Essa semana a gente pintou o apartamento, aquele vuruçu de coisa, não tem nada no lugar, ainda está se ajeitando ainda. E o Pedro, a gente está com... Toda vez quando entra a Ana, a gente vai para ler a Bíblia, aquela leitura, né, diária. E eu diminuí um pouco, porque isso vai depender de cada criança. Tem criança que lê toda, mas eu já conheço o comportamento de Pedro. Então, eu digo, não, vamos diminuir. 2 capítulos por dia, mais um livro. E aí, eu lendo com ele, e o pintor achando a maior graça. O pintor, ele era desviado. Ele é desviado, né? Ele só dizia, eu disse, olha, você volta, porque Jesus está voltando. Ele dizia, conhecereis a verdade vos libertará. Passou os 3 dias na minha casa dizendo, eu digo, meu filho, você só conhece esse versículo, é? Você se orienta. Ele começava a rir. E eu e Pedro lendo, e ele achava muito engraçado. Porque o Pedro, ai mãe, já estou cansado. Ele senta aqui, que você só vai brincar, depois você lê a Bíblia. Ensinando a criar hábitos. Ensinando a ele, eu estou até com uma proposta, já disse para ele, eu só olhar cada livrinho que você lê, agora um livrinho não é gibi, não, um livrinho mais grossinho, eu vou dar R$10 a você. Eu vi uma psicóloga falando sobre isso, mas não é pelo dinheiro, é por ele achar que está tendo vantagem pelo dinheiro, mas ele criar o hábito da leitura, ele vai começar a ler, e ler, e ler, e aí vai se tornar algo automático. É isso que a gente tem que fazer com as crianças. Então, aquele pintor achou, a gente precisa mesmo criar os filhos na igreja, que o mundo não está para brincadeira. Ele mesmo desviado, ele disse, o mundo não está para brincadeira. Eu chamo até ele de alegria, porque ele é muito sorridente. Eu digo, alegria, esse aqui tem que ser dentro da igreja mesmo. Por quê? Para que eu lá na frente não vai estar com dor de cabeça, sem conseguir dormir direito, porque ele está nas festas, porque ele está com uma namorada e com outra. A minha parte, enquanto cristã, enquanto mãe, eu estou fazendo, queridos. E colocando ele nas mãos do Senhor. O que vier é lucro, porque eu sei que a semente da palavra está sendo implantada no coração dele. Então, isso é responsabilidade de pai e mãe. Isso é nossa responsabilidade. Meu filho, quando chega nas casas das pessoas, as pessoas elogiam o comportamento dele. Porque é nas rédeas curtas. Mas hoje as pessoas estão achando melhor, dá o tablet e deixa o tablet ou a babá educar e depois está com um problema grande dentro de casa. Não faz isso. A responsabilidade do teu filho é sua, é do seu marido e sua. Amém, queridos? Aleluia.
E a nossa vida cristã deve ser um exemplo a ser seguido. Abra aí em 1 Timóteo, no capítulo 4, por favor. Já estou caminhando para o fim. 1 Timóteo, no capítulo 4. Primeira Timóteo 4, versículo 11. Isso aqui era Paulo, o apóstolo Paulo, falando para Timóteo. Versículo 11, ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Eu vou ler de novo essas últimas palavras. Procura ser exemplo. Isso aqui era uma instrução para os jovens. Aí eu digo, se os jovens poderiam se comportar dessa forma, o que dirá os mais maduros, para não dizer velhos, né? Que a gente não fica velho, a gente fica maduro. O que dirá os mais maduros? Procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Era o que o apóstolo Paulo estava trazendo para Timóteo. Fala sobre isso, ensina sobre isso. Ser exemplo, queridos, aonde a gente andar. E aqui ele fala para os fiéis. Muitas vezes, os crentes não estão sendo exemplos na própria igreja. E eu não estou falando daqui, tá, gente? Estou falando de uma forma geral. Falando de uma forma bem generalizada. Se nós não conseguimos ser exemplo dentro da igreja, o que dirá fora? Que é muito mais fácil de estar andando no pecado. Muito mais fácil. Então, toda essa palavra que a gente está recebendo hoje é um despertar para a igreja. É um alerta, queridos. Olha, se a tua vida já está íntegra diante do Senhor, permanece. Mas se a tua vida espiritual está bagunçada, esse é o momento de organizar a casa. Sabe aquela faxina que a gente faz no final de ano, que a gente sai jogando um monte de coisa do guarda-roupa, um monte de tralha velha? Essa é a hora. É mais um ciclo que se fechou, o ano que passou, embora Deus é atemporal, para Deus tanto faz ser 2022 ou 2023, mas nós temos um tempo. Faz isso como um marco na tua vida. Olha, eu não tinha mais essa prática, eu vou voltar. Eu fiz no meu caderninho, eu coloquei os projetos para 2023, segui o exemplo da minha irmã, que estava olhando um dia desse aí, ela conseguiu a metade das coisas, a metade ou todas, Alissa? Todas. Menina, quando eu vi, eu digo, estou gostando. Fiz as minhas metas para 2023 e vou trabalhar nelas. Vou trabalhar nelas. Amém, queridos? Faz isso também. Se você não fez, ainda é tempo. Hoje é dia 8. Só passaram 8 dias de 2023. Faltam muitos dias ainda. Chega em casa, faz uma meta para 2023. Olha, eu vou fazer isso, eu vou orar mais, eu vou orar tanto tempo, eu vou ler mais a palavra, eu vou ter uma vida mais saudável, mais regrada. Eu botei como fazer academia, ainda não entrei, mas vamos lá. É meta para 2023 e a gente vai alcançar. Amém, amados? E só para encerrar, Tito 2, coloca aí, por favor, Micael. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Tito 2, isso. Que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Olha a responsabilidade. Seja exemplar. Ser exemplar não é ser perfeito, mas é ser exemplo. Você não tem que ser perfeito. Não dá para ser perfeito. Agora, não se acomode achando que por ser imperfeito não vai mudar em nada. São dois extremos, amados. E ele diz que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade, sobriedade, versículo 8. Linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Olha que versículo forte. Para que todo inimigo seja envergonhado. O problema é que os cristãos estão sendo envergonhados. Olha a distorção. Para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. E aí você não me responde. Você não me responde. Eu vou só fazer uma pergunta para ficar aqui na reflexão. Eu tenho dado motivo para falarem de mim? Não me responda.
E quando eu falo de falar mal, eu não estou falando de quem não te conhece, porque muitas pessoas vão te julgar pela aparência. Não é verdade? Quantas coisas talvez tenham dito ao seu respeito que não é verdade? Mas eu estou falando do que realmente é verdade. Do que você sabe que está falhando. Amém, queridos? Porque a gente não pode controlar a língua das pessoas. Podem falar de você uma coisa que seja uma inverdade. Não seja verdade, não seja real. Mas eu estou falando do que você realmente é. Aí eu estou falhando nisso, realmente. Estou dando motivo para falarem mal de mim. Então é hora de mudar isso. É hora de mudar o caminho. É hora de aparar as arestas. E fazer com que o Senhor não seja envergonhado na nossa vida. Amém, queridos? Não permite que o nome de Cristo venha a ser uma vergonha na sua vida. Não faz isso. Ele não merece, ele é digno de toda a nossa honra, de toda a glória, de todo o louvor, e ele merece que a gente viva uma vida reta e íntegra diante dele. Amém, queridos? Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Vocês foram abençoados, amados? Sabe, queridos, que isso é um ensino para nos livrar de possíveis erros. Não é uma palavra que te traz muita alegria, vamos dizer assim, mas o corrigir é necessário, a correção se faz necessária para todo mundo. Na igreja, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, a correção se faz necessária. Não existe progresso, não existe crescimento sem correção. Quando você está fazendo alguma coisa de errada no seu negócio e você vê, isso não está funcionando, eu preciso fazer de outra forma, você não corrige? Porque isso vai comprometer o teu rendimento por mês, vamos dizer assim. A mesma coisa na nossa vida. Não deixa que a tua vida seja comprometida por pequenos erros que podem ser corrigidos diariamente. Amém? E eu quero trazer uma ressalva mais uma vez para cônjuges, marido e mulher. Presta atenção àquilo que tem sido dito dentro de casa. Você pode dizer assim, a mulher é muito... O homem, né? Pode dizer, ou pode não dizer. Mas o homem pode dizer, mas a mulher é muito cheia de frescura. Nós somos assim. Deus nos fez assim, sensíveis. A gente não é frescurento. A gente é sensível. A gente é delicada. E mulheres, preste atenção, que o homem é diferente da gente. Eu tenho praticado isso. Homem é diferente da mulher. Tem coisas que ele não vai observar. Eu cortei 3 dedos do cabelo, Leonardo. Uma amiga minha percebeu na pós-graduação, mas... E você fez o quê? Eu disse, rapaz, eu cortei 3 dedos. Tu acha que o homem vai se preocupar em 3 dedos de cabelo, minha gente? Mulher, pelo amor de Deus, aí vai ficar entufada por conta disso. Se eu chegasse loira também, se não percebesse, né? Aí é demais, né? Aí é cego. Aí é cego, né, Judivan? Entendeu, queridos? Então... É uma vida de aprendizado com o Espírito. Convida, apesar que ele já está lá, mas faz assim, ó, Espírito Santo, mais um dia começou. Seja o meu mestre, seja o meu guia, seja aquele que me instrui. Corrige os meus erros. E o Espírito Santo vai te assistenciar durante o dia. Amém, queridos? Vocês foram abençoados. Glória a Deus. Existe alguém aqui no nosso meio que nunca confessou a Cristo como Senhor e Salvador e gostaria de fazer isso conosco? Eu acho que todos são crentes, né? Amém, glória a Deus. Alguma oração para cura? Alguém precisa, está sentindo alguma dor? Orar por alguém que está enfermo em casa ou no hospital? Algum pedido de oração? Todos curados? Glória a Deus. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer a Ti. Tu és digno de toda honra e de toda glória, Pai. Muito obrigada pelo Teu ensino, Pai. É a Tua palavra que tem nos sustentado nesses dias. Quão bom é saber que nós temos o apoio do Teu Espírito todos os dias. É saber que nós temos uma palavra que nos fortalece diariamente, Pai. Obrigada. Espírito Santo, nós queremos dar-te a devida honra todos os dias. Seja honrado nesta manhã, Espírito Santo. Obrigado por você estar aqui. Tu és precioso para nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Aleluia.